Isso, estamos gravando e hoje, então, é o 60º encontro de Clarice na quarentena. Olha só, muito, né? Belo número. Isso aqui no 6. Brasil já dá para ganhar um cartão de estacionamento de idoso, ir para o shopping e parar. Mas eu não... no meu caso, não, porque eu não sei conduzir, só sei dirigir bicicleta. Então você pode parar a bicicleta na portinha do shopping. Sim. Menos mal. E pela segunda vez, Cristiano Rhodes, convidado. Com muita honra a gente se recebe. É um prazer ter você para falar mais uma vez de Bach, que é, conforme você mesmo disse, sua paixão, né? E como a gente já percebeu, uma grande parte da sua pesquisa e das suas gravações com grande maestria. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Então, a ideia dessa, mais ou menos, segunda parte é para imitar um pouquinho o grande tratado do Carl Philipp Emanuel Bach, que a primeira parte ele falou sobre o solo e a segunda parte ele falou sobre o acompanhamento, o baixo contínuo. O Carl Philipp Emanuel Bach refere-se no seu livro, na segunda parte, a parte do acompanhamento, que não é só pelo solo que se pode julgar ou apreciar o tecladista, o claviriste, como ele chamou. Então, é importantíssimo também o bom claviriste, o bom, enfim, cravista, no caso, o pianofortista, ou seja, qualquer pessoa que toque o seu instrumento de teclado, a pessoas como Jesper Christensen, professor Jesper Christensen, e a professora Therese de Rude, da Holanda. Hoje em dia, nós sabemos da importância de abordar o acompanhamento também de forma estilística. Isso é fundamental. Por exemplo, como nós vimos que cada sistema de afinação, temperamento, está conectada com determinada época e às vezes até com determinado compositor, assim o seu instrumentário também, a mesma coisa, os ornamentos, até a abordagem retórica e a abordagem técnica está muito associada a um determinado estilo. Por exemplo, é aquilo que nós falamos. Nós não vamos, hoje em dia, tocar Frescobaldi num cravo Tascam com uma afinação Valotti, tocando ornamentos à moda de Dufly, por exemplo. Nós não vamos tocar Louis Couperin com um cravo italiano do século XVIII. Enfim, há várias coisas que são muito importantes, nós temos em consideração. Quando não temos escolha, é outra coisa, mas temos que nos adaptar. Agora já vejo a Beatriz. Temos que nos adaptar. Mas eu quero dizer, é muito importante, na minha opinião, nós termos em conta os diferentes estilos no solo, no acompanhamento, na maneira de temperarmos, afinarmos o nosso instrumento e etc. E assim também no acompanhamento. E eu disse que graças ao Jesper Christensen e a Therese de Rude, porque eles foram os primeiros a fazer uma pesquisa enorme dos tratados de época e nos mostrando, nos revelando, então, a forma totalmente diferente como as pessoas acompanhavam, de acordo com o estilo, de acordo com a nação, de acordo com uma série de coisas. Há muitos anos atrás, sempre o livro do Carl Philipp Emanuel Bach foi a grande referência. E, enfim, e claro, com uma certa razão, porque não há um livro mais completo e mais extraordinário do que o dele. Mas o próprio Philipp Emanuel Bach
diz que na parte do acompanhamento, no livro dele, do estilo do acompanhamento, ele está a falar do acompanhamento no estilo galante, quer dizer, no pré-clássico, que não tem absolutamente nada a ver com o que se chamava cembalo erlaubt, ou o cravo, posso dizer, o cravo permitido, quer dizer, o cravo orquestral, um acompanhamento em que o cravo era mesmo uma redução de orquestra. Isso nós temos o cembalo erlaubt por volta de 1730, mais ou menos, que foi um termo usado, inclusive, por compositores como Heinichen, como Mattheson, que escreveram tratados importantíssimos sobre o baixo contínuo. O Philipp Emanuel Bach escreveu o seu tratado, a segunda parte, em 1762. Significa que era totalmente diferente já o gosto musical. O gosto musical do estilo galante consiste em o acompanhador ser um escravo da voz principal, em termos dinâmicos, em termos de condução das vozes, e é um acompanhamento extremamente complexo, no sentido de que existia uma tradição de escrever as cifras, só que grande parte das cifras escritas eram omitidas. Quando tínhamos, por exemplo, uma podiatura, ou quando tínhamos síncopas, etc., eram omitidas para não ter a dissonância. Então, você não ia tocar o seu acorde principal junto com uma podiatura, porque aquilo teria uma dissonância que, para aquele estilo, não fazia sentido. E eles acompanhavam aquele estilo de tasto solo a 4 vozes, raramente mais, era bastante reduzido. O instrumento favorito dessa época para acompanhar não era o cravo nem o órgão mais, mas era o piano forte e o clavicorde, porque são instrumentos fortemente flexíveis em termos dinâmicos. Claro que o clavicorde só pode acompanhar um traverso e um cantor. Então, o piano forte, nesse sentido, era o instrumento favorito do estilo galante para o acompanhamento. Agora, quando vamos falar do Johann Sebastian, estamos mais fortemente, ou mais claramente, falar no estilo do tal cembalo erlaubt. Significa um estilo orquestral, mesmo porque o Bach compôs principalmente quase tudo baseado no contraponto. E como diz o próprio Philipp Emanuel Bach, 4 vozes ou mais são para obras concertantes, normalmente fugas, normalmente peças que estejam no estilo contrapontístico. Então, é muito importante fazermos essa distinção. Que época estamos a acompanhar, quem estamos a acompanhar. Por exemplo, no livro do Emanuel Bach, ele descreve claramente como ele quer o acompanhamento na sua própria composição. Claramente. Então, nós não temos desculpas a não seguir, eu quero dizer, porque é mesmo claro o que ele diz e o que ele quer. Enfim, em outros compositores é menos claro, mas em alguns, como Heinichen, como Mattheson, por exemplo, como Nietzsche, que vamos ver, é bastante claro também algumas coisas que são quase opostas do que quer o Carl Philipp Emanuel Bach. Ali você vê, no estilo concertante, no cembalo erlaubt, você vê 8 vozes, você vê às vezes tudo dobrado, em que você tem que tocar 2 notas com o mesmo dedo, como uma sonata de Scarlatti com appoggiatura, você tem que fazer isso. Então, quase tocar com o nariz, quase usar tudo que tem para preencher a harmonia. Então, é uma coisa muito, muito diferente. E, se formos ver bem, estamos a falar somente de 30 anos de diferença, mais ou menos. Então, pronto. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre alguns depoimentos de pessoas que conheceram o Johann Sebastian Bach
de como ele acompanhava. Temos o depoimento, vou começar pelo principal, Carl Philipp Emanuel Bach, que muito bem eu conhecia, claro. Ele diz o seguinte: o meu pai, quando vai tocar o baixo contínuo, ele normalmente, quando ele vai tocar uma obra de um outro compositor, e ele sabe que o outro compositor não vai levar a mal, ele faz do baixo contínuo um acompanhamento tão elaborado que uma pessoa pensa que aquilo foi escrito de antemão. De um duo ele faz um trio, de um trio ele faz um quarteto, e assim por diante. E tudo extempore, quer dizer, sem nenhum preparo prévio. Isso é confirmado por Forkel, confirmado por alguns outros contemporâneos que nós vamos ver. O Forkel diz a mesma coisa, a partir de uma carta do Carl Philipp Emanuel Bach, ele diz assim: Johann Sebastian, quando está numa festa com amigos, ele gosta muito de tocar a viola da Braccio, porque ele diz que ele está no meio da harmonia, entre o baixo e o soprano. E depois, quando ele vai acompanhar ao cravo, se ele sabe que o compositor da obra não vai se importar, não vai levar a mal, ele normalmente faz um acompanhamento tão cheio que uma pessoa pensa que é um cravo obrigado, que é algo orquestral, que daí ele repete, que disse o Carl Philipp Emanuel Bach, um duo vira um trio, um quarteto, e assim por diante. Depois temos outro interessante depoimento do seu aluno Gerbers, na verdade do filho do Nikolaus Gerbers, que é o Ludwig Gerbers. Nós falamos sobre ele nossa última conversa, e nessa mesma carta do Gerbers, que ele descreve detalhadamente o método de ensino do Johann Sebastian, ele diz, depois daquilo que nós já falamos, né, sobre os solos, que ele começava com as invenções, depois ele seguia das invenções para suas suítes menores, possivelmente as suítes francesas, depois as suítes francesas para o seu teclado bem temperado. E o Gerbers, então, ele continua e diz, e para finalizar o grande curso, nós tínhamos que escrever o baixo cifrado em 4 vozes. Fazendo um parênteses com isso, o Philipp Emanuel Bach, quando fala sobre o método de ensino da composição do Johann Sebastian, que ele considera o melhor, assim como o seu colega Kirchberger, ele diz o seguinte: o meu pai começa as suas aulas de composição a partir do baixo contínuo, baixo cifrado, e ele pede aos alunos escreverem as 4 vozes no papel, eles próprios fazerem o seu acompanhamento, sempre a 4 vozes, e sempre com extrema atenção à condução de cada voz. Isso é fundamental, que nenhuma voz seja posta, esteja lá, mesmo a voz que está no meio, que uma pessoa normalmente não escuta, que não esteja lá por acaso. Tudo tem que estar exatamente pensado. Depois dessa prática do baixo contínuo escrito a 4 vozes, ele segue para os corais. Primeiro, ele compõe os baixos para os alunos, e os alunos têm que preencher o tenor e o contralto, e depois eles esperam que os alunos próprios consigam compor o seu baixo. Daí, então, ele prossegue para as fugas. Primeiro em 2 vozes, depois a 3 vozes, e assim por diante. Nós já vamos ver um exemplo de um livro muito raro que tem aqui, que são exatamente as aulas de composição do Johann Sebastian. Mas voltando ao Gerbers, então daí ele diz o seguinte:
para finalizar, então, temos o baixo contínuo escrito a 4 vozes. E, para isso, ele usou as sonatas de Albinoni para violino. E eu tenho que dizer que a maneira como ele escreveu esses acompanhamentos, como o Johann Sebastian acompanhava, é tão maravilhosa por si próprio, que é quase uma pena ter a voz principal, porque é uma coisa... Só o acompanhamento já é uma obra de arte. Porque... Dá-me só licença um momento só. Você pode fazer o favor de fechar a porta lá, do fundo? Tem um pouco de barulho. Então ele diz que o acompanhamento, por ele próprio, já é uma belíssima composição. E eu tenho que dizer, é mesmo impressionante. Eu tenho aqui, vou vos mostrar daqui a pouco. O que é a diferença da escola Bach, por exemplo? Nós temos alguns exemplos de acompanhamento italianos, né, escritos, Gasparini, por exemplo, entre outros. E qual é a diferença do Johann Sebastian? É muito interessante porque, mesmo na composição italiana, ele está sempre a pensar no contraponto. Você tem, por exemplo, a diferença quando vamos ver um acompanhamento escrito por um outro mestre, por exemplo. Nós temos um acompanhamento belo, cheio, etc. Mas no Johann Sebastian você já vai começar a ver muitas imitações, por exemplo, no meio das vozes, que é muito interessante. E outra coisa que o difere muito dos outros compositores é que, sempre que ele tem a oportunidade, ele põe dissonâncias. Então, de acordes principais, de tríades, por exemplo, sempre que seja possível, que é possível, ele insere uma sétima, obviamente com a sua resolução, uma nona com a sua resolução, e etc. Isso faz também uma grande diferença. Então, claramente ele está muito, muito a pensar nas cores da harmonia. Isso nós podemos ver também, vocês devem conhecer bem, as transcrições que o Bach fez do Vivaldi, Torelli e outros compositores para órgão e para cravo. E nós vemos, às vezes, composições italianas do Vivaldi que são belíssimas, mas são simples harmonicamente. Temos aquela marcha harmônica famosa do Vivaldi, que é maravilhosa sempre, mas o que o Johann Sebastian faz é, da mesma marcha harmônica, que normalmente são tríades, ele insere a sua sétima, a sua nona, etc. Então, sem falar do contraponto. Depois temos outra descrição muito interessante, que também muito parecida com o Carl Philipp e com o Forkel, que é do Mitzler. Mitzler foi aluno do Bach e foi aquele homem que fundou aquela sociedade, Societät für Wissenschaft und Musik, que era a Sociedade de Ciências e Música, que o Bach, com muita, muita, muita relutância, aceitou ser membro em 1647. Graças a ele ter aceito, nós temos a belíssima pintura do Hausmann, que ele com o seu cano na mão, que foi o presente que ele deu para a sociedade. Cada compositor tinha que dar o seu presente e tinha o seu quadro pintado, e tinha que ser um presente que tivesse algo a ver com ciência. Então, no sentido de, no caso do Bach, ele, claro, pensou em um cano extremamente complexo, um quebra-cabeça, um Rätsel, como eles chamavam, para as pessoas, para os matemáticos ali, que o Mitzler, além de músico, era matemático. E então o Mitzler diz exatamente a mesma coisa. Ele diz que o Kapellmeister Bach, quando acompanhava, parecia que era um acompanhamento que já era escrito de antemão, já era pensado, era um acompanhamento orquestral, um acompanhamento em que uma pessoa ouvia um acompanhamento obligato, um cravo obligato. Depois temos uma interessantíssima carta pelo senhor que se chama Daube. Daube
escreve em 1756, um contemporâneo do Bach, escreve o seguinte, isso eu acho que é de extrema importância. Existem 3 tipos de acompanhamento do baixo cifrado. O simples, mas que é feita de forma tão inteligente, a condução de vozes é feita de forma tão inteligente que faz brilhar a voz principal. E o elaborado é que uma pessoa tem que ter ideia da composição, claro, ideia de composição, e normalmente, então, é um acompanhamento perto do que a gente conhece do cravo obligato, e que existe contratemas, existe canons, existe uma série de coisas que faz com que, então, o baixo contínuo, a mão direita do baixo contínuo passe a ter também a sua melodia principal, ou às vezes até no baixo, como ele mesmo descreve. E ele diz, o nosso Kapellmeister, Bach, possuía esses 3 tipos de acompanhamento, e nós podíamos ouvi-los sempre, em todas as peças que ele tocava. Significa, quando a melodia principal era mais importante, estava fazendo a sua exposição, ou algo do gênero, ele acompanhava de forma extremamente simples. Depois, quando esse mesmo instrumento tinha algo ainda mais importante por dizer, ele acompanhava da segunda forma. Tão inteligentemente, ele pensava na condução de vozes, que o instrumento principal brilhava. Mas quando a possibilidade acontecia, ele fazia o seu acompanhamento, que uma pessoa pensava que tudo aquilo tinha sido pensado, escrito de antemão. Então, algo de extraordinário. E isso, então, é muito, muito importante. Agora, que eu queria ir para os contemporâneos do Johann Sebastian, para tentarmos entender um pouquinho o seu estilo. Nós temos as regras para tocar o baixo contínuo, ditado por Johann Sebastian e copiado pela Anna Magdalena Bach e o seu filho Johann Christoph Friedrich, no livro do Anna Magdalena Bach, de 1725, que ele chamou algumas cautelas para o Generalbass, baixo contínuo. Eu não sei se dá para ver, eu vou me esconder. Dá para ver, sim. Conseguem ver um pouquinho? Sim, dá para ver. Enfim, essa é uma belíssima edição facsímile. E ele tem... Você pode mostrar a capa também, por favor? Posso, claro que sim. É o livro de Anna Magdalena Bach, de 1725. A edição facsímile. Obrigada. E aqui você tem todas as obras conhecidas, né? Todas as obras, copiadas normalmente pela Anna Magdalena, pelos filhos, e tem essas cautelas. Só que essas cautelas, eles chamam Kautelen em alemão, então meio latim, meio germânico, temos aqui as 15 cautelas. E essas cautelas que ele diz são, principalmente, como os acordes são feitos. Tipo, acorde de sétima, temos a sétima, a quinta, a terceira, acorde de nona, temos isso, acorde de 6, 4, 2, acorde, etc. Então, na verdade, é uma espécie de como já referimos na última vez, Bach e a sua escola era muito sistemática, aparentemente, e muito pragmática. Então, temos aqui quase como se fosse como é que eu posso dizer? Algo sistemático para mostrar os acordes, para as pessoas logo, rapidamente, obterem a ideia de como ele é feito.
Eles são feitos, quero dizer. Só que ele nos diz aqui, infelizmente, para nossa tristeza, as outras cautelas serão mais facilmente demonstradas ou faladas. Mas temos algo fantástico que é muito pouco conhecido, embora exista muito pouco conhecido, penso eu, talvez todos vocês conheçam, então não é nada pouco conhecido, não será nada pouco conhecido, que é um método que está, o original dele está na biblioteca do Conservatório Real de Bruxelas, que a edição inglesa é essa aqui, que são preceitos e princípios para acompanhar em 4 vozes de Johann Sebastian Bach para os seus alunos, Leipzig, 1738. Isso é uma coisa extraordinária, porque são as aulas de composição do próprio Bach. Mas, atenção, ele não escreveu, ele ditou. Quem copiou, não é muito claro, pode ter sido copiado por várias pessoas. Foi reconhecido a escrita de um aluno que se chamava August Thieme, que escreveu, pelo menos, que escreveu grande parte do livro. Aqui também eu tenho a edição facsímile. Está todo ele com a edição facsímile também. Então, é um livro extraordinário, porque ele começa do mais simples possível, assim como ele fez no pequeno livro do Friedemann Bach, descrevendo as claves, as notas, os intervalos, etc., até chegar na tríade harmônica, como é que as coisas funcionam, e falando da maneira sistemática, ele nos dá uma tabela de como todos os acordes são formados. Dá para ver um pouco? Sim, dá para ver, claramente. Ok, bom. Então, aqui temos Bach extremamente sistemático de novo. Só que antes dele ser sistemático, e o aluno copiou o que ele disse, ele diz o seguinte, de forma muito religiosa, ele diz o seguinte: todo baixo contínuo, assim como toda música, tem que ter somente o propósito de, como é que eu posso dizer? Somente o propósito de chegar a Deus, de agradar, não é bem a palavra, mas de homenagear a Deus. Toda a música e tudo que nós vamos fazer em música, inclusive o baixo contínuo, tem somente essa função de agradar a Deus e o nosso e o permitido prazer da alma. Quando isso não for levado em consideração, então, na verdade, não temos verdadeira música, mas sim um barulho demoníaco. Está escrito e está copiado pelo seu aluno. Para fazer uma pequena, juro que vai ser muito pequena, um pequeno parênteses sobre isso. Se pensarmos bem, o baixo contínuo, a harmonia, toda a música tonal é harmonia. A harmonia é a alma da música tonal. A harmonia a 4 vozes está sempre lá. Mesmo numa partita para flauta solo, temos as 4 vozes ocultas. Temos a melodia principal, mas toda a harmonia tonal, estamos a falar das vozes, das 4 vozes, que é a base da base de tudo. E se nós formos pensar um pouquinho, o que são as 4 vozes, alegoricamente podemos falar dos 4 elementos na natureza, em que tudo é formado a partir dos 4 elementos. Falando sobre por exemplo, se formos ler algumas citações de Pitágoras e outras pessoas que falavam da música das esferas,
e depois dele, e antes dele, falavam que todo o universo é feito a partir da matemática e da música, no sentido de frequências e de vibrações. Eu tenho um grande amigo que é um mestre em muitas, digamos, escolas esotéricas, ou mais ou menos dito dessa maneira. Ele frequentemente me revela e me mostra que a música é a oitava superior da matemática, significa é a matemática com sentimentos, dita de uma forma um pouquinho grotesca e rápida. Mas, enfim, voltando à nossa parte técnica agora. Então, esse livro é de uma tremenda importância. E temos aqui os exemplos todos pelos alunos que tiveram que resolver os exemplos de todo tipo de acordes, desde o mais simples ao mais elaborado. E é muito interessante que tem alguns exemplos que ainda não foram, não tinham sido corrigidos. Então, nós temos alguns erros aqui, engraçados de ver. Mas os erros são engraçados porque são erros audaciosos. Você vê, Bach não aceitava que se escrevesse com menos de 4 vozes. Então, algumas conduções de vozes ficam muito complicadas, porque vai contra as regras. Às vezes, das oitavas e quintas paralelas, das segundas aumentadas, coisas do gênero. Mas os alunos, mesmo assim, preferiam não deixar de ter as 4 vozes e fazer algum pequeno erro, alguma coisa, que depois claramente iria ser corrigido pelo mestre. Então, depois dos acordes todos que ele tem, nós temos alguns exercícios extremamente sistemáticos aqui. Vocês conseguem ver? Deu para ver um pouco? Sim. Então, são exercícios que vocês veem o baixo que repete 4 notas, e ele explica embaixo de como uma pessoa tem que resolver, por exemplo, quando temos seguidamente acordes de 6 e 5, seguidamente 7, 6, ou 9, 8, ou 4, 3. Acordes que têm que ter a sua resolução, mas que vão ser repetidas muitas vezes numa escala diatônica, ascendente ou descendente. Então, ele dá uma maneira extremamente prática e pragmática de conseguirmos fazer isso a 4 vozes. Muito, muito interessante. Depois desses muitos exercícios que ele tem, de vários tipos de acordes, ele tem as cláusulas, ou cadências. Todos os tipos de cadências que uma pessoa pode encontrar. Consegue ver? Sim. Mas antes dos exercícios, temos os exercícios de fuga. Como ele abordava uma fuga, como ele ensinava os alunos a tocarem fugas. Então, espera um pouquinho. Temos aqui. Vejam que é tudo pelo baixo contínuo. Temos o tema da fuga e depois temos as 4 vozes. Certo? Conseguiram ver um pouco? Sim, sim, deu para ver. Aqui realmente o melhor era estarmos juntos com o instrumento do lado, claro. Bom, mas isso é incrível porque imagine se uma pessoa está a pensar no baixo contínuo, está a pensar na condução de cada uma das vozes. Se temos o tema da fuga, o que vamos fazer de seguida? Nós vamos, cada voz, dar uma melodia, seguindo, obviamente, as diretivas do tema e o que seria possível realizar
com o tema, depois da exposição do tema, iríamos ter o desenvolvimento, o confutatio, etc, etc, etc. Mas partindo do princípio, pensando em cada uma das vozes. Então, você ia ter algo muito elaborado. E Bach costumava dizer para os seus alunos que, por exemplo, se você estivesse a pensar a 4 vozes, era como se fosse 4 amigos a conversar juntos. Então, se um tinha algo para falar, o outro esperava e ouvia. Mas ele dizia, mas os 4 amigos têm que ter o mesmo nível intelectual. Se um deles não souber do que está a falar, ele tem que sair. Ele queria dizer com isso que é muito importante uma pessoa não deixar uma das vozes, ou deixar de lado uma das vozes, que é muito importante nós termos a condução de vozes sempre, absolutamente sempre, o mais perfeito, impecável possível. Isso vamos ver depois com Carl Philipp Emanuel Bach, que mesmo tocando em 2 vozes do seu contínuo, um contínuo extremamente delicado, ele está absolutamente sempre, não só pensando na condução de vozes, mas, inclusive, em termos uma belíssima melodia com o nosso soprano e a voz principal e o baixo. Então, não é tarefa fácil, mas é muito, muito importante. Seguindo o seu livro, então, nós voltamos para a tal história das sonatas de Albinoni. Infelizmente, só uma delas nos chegou, graças ao seu biógrafo Philipp Spitta, que está no livro dele. Então, nós temos aqui uma sonata per violino e basso contínuo, com um acompanhamento realizado por Nikolaus Gerbers, com correções do seu professor Johann Sebastian. Então, aqui temos a partitura. Ela segue absolutamente todos os preceitos e princípios do tal pequeno livro de baixo contínuo do Johann Sebastian Bach, que não foi escrito por ele, repito, mas tudo aqui está sendo seguido, aqueles princípios de condução de vozes. No caso aqui já é mais elaborado, temos mais temos mais contraponto, mais imitações, mais dissonâncias e etc. E também temos os locais onde o Gerbers teve que ser corrigido. E é muito engraçado e muito sistemático a gente ver o que Bach fez. O Gerbers chegou a uma condução de vozes que ele já não conseguia fazer 4 vozes, porque as 2 mãos estavam muito perto uma da outra. Ele foi respeitando a regra de não fazer oitavas paralelas, quintas paralelas, etc. E, infelizmente, chegou numa situação em que era impossível. Como é que eu vou fazer? Ou ele fazia um contínuo muito magro, a 2 ou 3 vozes, ou fazer o quê? E o que Bach fazia em várias dessas ocasiões? É tão simples a ideia, mas às vezes uma pessoa não pensa nela, que é repetir o próprio acorde numa outra posição. Repetindo o próprio acorde numa outra posição, você começa novamente, entre aspas, do zero, pensar na sua condução de vozes. Então, você aí consegue voltar a 4 vozes. O que também é muito interessante é uma descrição do seu último aluno, que é o Johann Kittel. Kittel foi o único aluno do Johann Sebastian a viver no século XIX. Então, em 1808, ele escreve assim: os seus alunos, os alunos do Bach mais avançados, iriam tocar, ou tinham que tocar, o baixo contínuo, o acompanhamento, nas suas cantatas. E você podia ter a certeza que, enquanto o aluno estava a tocar, o seu mestre, de forma até brincalhona, podemos dizer assim,
principalmente quando ele estava ouvindo um contínuo magro, ele, sem interferir com o que o aluno estava a fazer, ele punha a mão por dentro do braço dos alunos e preenchia o que os alunos estavam fazendo com massas de harmonia. E ele diz que, por isso, ninguém tinha coragem de tocar um contínuo magro para o mestre, porque ia ter a certeza que ele ia fazer isso. E isso, normalmente, então, eram momentos muito belos, porque uma pessoa sentia uma grande proximidade do mestre. Mas isso, então, é muito importante. Uma pessoa pode até dizer que o estilo de tocar a música do Johann Sebastian e o estilo de tocar a música do Carl Philipp Emanuel Bach. E quando eu digo Johann Sebastian, eu estou a dizer Mattheson, estou a dizer Heinichen, estou a dizer toda aquela escola alemã e italiana também, absolutamente, e francesa também, daquela época. Então, totalmente diferente e quase oposta de tocar da maneira galante do Carl Philipp Emanuel, por exemplo, Friedemann Bach, a escola de Mannheim, Mozart, Haydn, etc., em que você precisa de um contínuo que é absolutamente como dissemos, a melhor palavra que eu consigo encontrar é um escravo, praticamente, que você tem que absolutamente seguir dinamicamente e omitir o que tiver que ser omitido para evitar dissonâncias de forma enorme mesmo. Até aqui, vocês têm algo a dizer? Que eu, sinceramente, eu gosto muito mais de conversar do que só de falar sozinho. Tem algo a dizer, ou perguntar, ou protestar, sei lá, qualquer coisa? Alguém quiser falar alguma coisa, gente, pode abrir o microfone. Assim eu bebo um gole d'água também. Oi, Isabel. Olá, quanto tempo! Olha que bom rever os amigos. É muito bom. De Poxa. 30 anos atrás. Exatamente, 30 anos atrás, exato. Impressionante. Escuta, parabéns aí por tudo, pela Obrigado. palestra. Desculpa que eu não pude estar na última. Oh. Eu queria te perguntar daquele manuscrito Langlotz, que são que é atribuído a Bach e é uma série de prelúdios e fugas partimento, que aparentemente foi copiado por Kittel e foi para esse para o Zelter, eu acho, que acabou caindo nas mãos dele. E aí aluno do Carl Philipp. E de professor de Mendelssohn, se não me engano. Enfim, mas no prefácio do manuscrito, eles então atribuem a Bach e aparentemente tem umas pistas de que realmente essa era a maneira de se ensinar fugas e a partir do baixo contínuo, claro, mas Exatamente. A lição número 2054, né? Então, quando você já começa a fazer as fugas partimento, ele dá a entrada das vozes. Eu mesma já fiz algumas. Sim. Dá para fazer, só que tem algumas. Mas enfim, eu queria saber se você sabe de alguma outra fonte, principalmente para o lado lá de Buxtehude, no norte da Alemanha, se tem alguma fonte parecida. Sim. Esse livro que nós falamos é o mais completo de todos que eu conheço. Esse editado, peraí. Tá, da Pamela Pulan. Exatamente. Tá. E esse livro é muito interessante porque Bach utilizava com seus alunos algo que já existia, que era o Handleitung, que era o Musikalische Handleitung, que é o guia musical do NIEDT, N-I-E-D-T. Pois é.
E ficou conhecido como Niet Matheson, porque o Matheson o publicou mais tarde. Ou, aliás, publicou de novo. Ele fez uma segunda edição, porque ele achou que era um livro muito importante. Então, Bach é muito interessante. Nesse livro aqui, que eu estou a mostrar, a autora, ela mostra, por exemplo, frases que os alunos escreveram e as frases do próprio Handleitung, guia do Niet. E são quase idênticas. Na verdade, o que você tem são sinônimos. Vocês vão ver um gatinho aqui que se chama Domênico. Ele se chama Domênico. E ele é o gatinho mais musical que existe. Ele se chama Domênico por causa do Domênico Scarlatti, é claro. Sim, eu ia perguntar se não tem o pai dele não chamava. Sim. Exatamente. Inclusive, Alessandro, essa parte do Alessandro Scarlatti, tudo tem muito material de Sim, exatamente. Mas pelo que, como disse, eu não conheço nenhum livro, no sentido de guia, mais completo do que esse. Esse que eu lhe mostrei agora. Eu vou importar esse livro. Uhum. Porque ali você tem mesmo da base até o mais elaborado. Legal. Obrigada, viu? De nada. Uma outra coisa muito interessante do Johann Sebastian, a famosa sonata em sol maior para violino e baixo contínuo, ele nos dá pistas muito importantes. Por exemplo, nós sabemos que o contínuo é escrito por hierarquia, né? 9, 7, 5, 3, 8. 9, 7, 5, 3, por exemplo, assim, por hierarquia. Nessa sonata, Bach eu quero dizer, ele, graças a Deus, não respeita a hierarquia, porque ele quer nos mostrar o que devemos tocar no soprano. Certo, ele então, escreve... se uma pessoa seguir a condução de vozes, exatamente pensando no soprano, mas elaborando bem as vozes do meio, a 4 vozes, uma pessoa tem o mais belo contínuo que pode imaginar. Eu já toquei essa sonata. Essa não é a do trio sonata também, que é a mesma? Sim, exatamente. Tem outra, exatamente. Isso mesmo. Mas eu não sei se você fez esse trabalho de ver que estranho, em vez de 9, 7, 5, termos 5, 7, 9, por exemplo, algo assim. O Nicolau tinha me falado que Bach escreve, por exemplo, o Contínuo das Paixões, que é para seguir o que está lá mesmo. Eu não conheço outros exemplos que seja assim tão absolutamente claro, porque se uma pessoa pode até pensar, uma pessoa, sei lá, se esqueceu de pôr o número e depois lá para cima. Mas ali não, é mesmo consistente, consciente. Basta uma pessoa seguir e tem assim uma condução de vozes maravilhosa. E, inclusive, a condução de vozes com a voz principal e com o baixo e com tudo. Maravilha. Uhum. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas semelhanças também do livro do Carl Philipp Emanuel Bach, na parte do acompanhamento, com o acompanhamento dito, o segundo estilo de acompanhamento dito pelo Daube, em que uma pessoa faz ressaltar a voz principal. Vocês todos conhecem a famosa sonata em si menor para flauta e cravo obligato, do Johann Sebastian. Então, se formos ver aqui esse exemplo, vê se conseguem ver. Primeiro eu vou pôr o exemplo do Carl Philipp Emanuel Bach, aqui. Conseguem ver? Sim, sim. Bom, é exatamente idêntico, porque o Carl Philipp Emanuel Bach, ele começa o seu tratado, a segunda parte, primeiro dando uma explicação dos acordes, a 4 vozes, etc., porque é sempre mais fácil começar a 4 vozes, sempre melhor, como ele próprio diz. E depois da explicação dos acordes, etc., ele vai falando mais e mais sobre o estilo em tocar.
E essa aqui estamos no acompanhamento, depois ele fala, ele dá alguns refinamentos de acompanhamento. E aqui temos, então, essa parte pelo Carl Philipp Emanuel Bach, e a outra parte é pelo Johann Sebastian Bach. E voltando ainda, falando ainda das sonatas para cravo obligato, nós temos a sonata em Mi maior para violino e cravo dito obligato, um acompanhamento extremamente elaborado, como se fosse, digamos, o terceiro tipo de acompanhamento. Entre o segundo e terceiro tipo de acompanhamento, descrito pelo Dauber. E temos o famoso terceiro andamento, que você tem os acordes escrito de maneira extremamente sistemática, e depois ele vai mudando as posições dos acordes, e que dá uma maravilhosa cor de harmonia, de uma forma tão simples e, ao mesmo tempo, tão genial, que é impressionante. Agora, vocês podem me pôr em causa e falar por que eu estou a falar de uma sonata para cravo obligato. O que isso tem a ver? Porque nas sonatas de violino ele também põe cifras. Então, como é que uma pessoa pode achar que isso é um acompanhamento? Se ele põe cifras em alguns lugares, e em alguns lugares ele escreve o acompanhamento. Na minha opinião, porque a palavra contínuo, acompanhamento e obligato não são antagônicas. Na minha opinião, o baixo contínuo é um acompanhamento, uma forma de acompanhamento através das cifras. E o que é a palavra obligato? A palavra obligato é obrigado, tem que tocar exatamente como está escrito. Então, por que não um acompanhamento obligato? Um contínuo obligato significa, onde eu escrevi as cifras, vocês têm mais liberdade para elaborar o seu próprio acompanhamento na posição que vocês assim preferirem. O próprio Emanuel Bach diz: eu escrevo muito baixo nos meus livros, no meu livro, o contínuo muito lá embaixo, para economizar um pouquinho o papel, que está muito caro, mas não significa que vocês têm que tocar nessa posição e muito menos nesse registro que eu estou a tocar. No caso do Johann Sebastian. Me parece, então, que estamos aqui a falar de um acompanhamento, ou contínuo, escrito por Bach, em que ali nós não temos a liberdade de fazer a nossa própria versão. Atenção, que é o que eu acho. Eu não posso provar o que eu estou a dizer. É o que me parece, vendo pelas descrições dessas várias pessoas que estamos a ver. Depois, por exemplo, temos também a sua famosa sonata em si menor, voltando à sonata em si menor, para traverso e cravo obligato, em que temos o segundo movimento, talvez o acompanhamento dos acompanhamentos mais maravilhosos escritos na história, e que estamos a falar de novo do terceiro tipo de tocar o baixo contínuo, em que você tem várias vozes, chega a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vozes por vezes, e depois ele faz algumas fioritures, vamos dizer, alguns ornamentos, algumas notas ornamentais. Agora, o que é muito interessante, para as pessoas que dizem isso não pode ser um acompanhamento, porque ele escreve largo e dolce e temos 7 vozes, e temos acordes, plaquês, um atrás do outro. Aí vamos voltar um pouquinho e estamos a tocar com uma flauta traversa, não estamos a tocar com uma orquestra, nem com um violino. Então, como é que isso pode ser? Tantas vozes, tantos acordes seguidos, e temos a palavra largo e dolce. Aí vamos voltar um pouquinho na primeira parte da nossa conversa. Não é como tocar, não é o que tocar, é como tocar. Aí temos que usar o nosso touché, nosso toque de forma inteligente, no sentido de tentar conectarmos o máximo possível
os acordes de forma suave, de forma delicada. Não é fácil, é claro que não é fácil, mas é possível, porque mais tarde nós vamos falar na realização do baixo contínuo, de partes da Musikalisches Opfer, ou da oferenda musical, pelo seu querido aluno Kirnberger, em que estamos a tocar em Dó menor, com o traverso. Imagine, é a pior tonalidade para o traverso. Si menor é brilhante para o traverso, Ré maior é brilhante, Dó menor, Fá menor, às vezes ele vai para Mi bemol menor, às vezes até isso ele vai. Então, e temos um contínuo extremamente orquestral, extremamente, pelo menos a 4 vozes. Então as pessoas pensam, isso só pode ser teórico, isso não pode ser algo para se tocar, porque... Mas não, daí eu sempre volto a esse exemplo do largo e dolce da sonata em Si menor. Por isso, na minha opinião, é como tocar, não o que tocar. Aí temos mesmo que fazermos tudo o que conseguimos para conseguir um toucher suave, delicado e conectar os acordes. Isso é fundamental. Deixa-me ver mais exemplos que eu tenho aqui. Sim, vamos falar um pouquinho sobre o Kirnberger. Kirnberger foi um dos alunos, como Forkel descreve, com mais zelo que Bach teve. Ele foi estudar a arte da execução, Vortrag, performance, com Johann Sebastian, e composição. Há muitas histórias dele com Johann Sebastian, inclusive há uma história em que ele ficou doente e teve que ficar em isolamento. Teve que ficar 40 dias em isolamento. Uma febre, algo que, sei lá, passava para as outras pessoas. Algo bastante conhecido nessa época, infelizmente. E Johann Sebastian ia todos os dias, ou muito frequentemente, dar aulas para ele no quarto. Ele próprio tomava o risco e ia, sentava na cama e dava as aulas, não deixava de ensiná-lo. E uma vez, terá Kirnberger agradecido muito o gesto, ele tomar risco, tomar o tempo de estar ali com ele. E Johann Sebastian disse, não, você não tem nada que me agradecer, porque você quer aprender, você está aqui, você leva isso a sério. E o seu agradecimento seria que você passe aos outros aquilo que eu te ensino. E ele passou muito bem, porque uma pessoa pode dizer que o Kirnberger é o pai do conceito teórico musical moderno. Ele foi o primeiro homem a dizer que todas as dissonâncias se originam do acorde de sétima, nas suas várias inversões. Por exemplo, se a sétima está no soprano, temos um acorde de sétima. Se a sétima está no baixo, temos um acorde de 6-4-2. Se a sétima está no quarto grau, temos um acorde de 6-5-3. Se a sétima está no segundo grau, temos um acorde de 6-4-3. Então, e depois, a nona também, a segunda também pode ter um outro, como é que pode dizer, uma outra função, mudar de função e se tornar uma nona, a segunda. Então, enfim, todas as dissonâncias, ou pelo menos, digamos, as principais dissonâncias se originam do acorde sétimo. E o Kirnberger nos revelou isso no seu famoso tratado Die Kunst des reinen Satzes. É difícil de traduzir, em inglês eles traduzem como The Art of Pure Writing. A arte de escrever de forma pura, um pouco difícil de traduzir, mas seria a arte de escrever a harmonia da sua melhor, mais correta e mais pura maneira possível. Depois, ele tem também o seu outro tratado muito importante, o verdadeiro uso da harmonia, onde ele próprio analisa a obra do Johann Sebastian Bach
algumas fugas do teclado bem temperado, a Si menor, por exemplo, do primeiro caderno, que é o tema mais complexo escrito na história da música. Como é que uma pessoa pode compor daquela maneira uma fuga a 4 vozes, quase uma fuga dodecafônica, uma loucura, vai para todos os semitons, e assim como outras obras. Então, o Kirnberger foi um dos mais importantes alunos do Johann Sebastian e teóricos, porque junto com Carl Philipp Emanuel Bach, com Marburg, com Türk, com essas pessoas, eles levaram o conhecimento da harmonia, da teoria musical de tal forma inacreditável. Türk não foi aluno do Bach, ele é mais tardio, mas são todas pessoas que, de certa forma, tinham alguma conexão e eram pessoas muito preocupadas com a parte didática. Posso referir também que muito pouco conhecido é o seu Klavierübung, em 4 livros, exercícios para teclados, assim como Bach compôs, o mesmo título, dado por Bach e por outros compositores, e eu digo que são livros incríveis que o próprio Kirnberger dá todo o dedilhado, articulações, etc., e ele chama o seu trabalho de mit Bachischen Applikatur, significa com a aplicação do conhecimento dos Bachs, e é traduzido às vezes com o dedilhado do Carl Philipp Emanuel Bach, mas vai um pouco além disso, não é só do Carl Philipp, mas também é toda aquela maneira sistemática de dedilhar e de articular que uma pessoa vê tão frequentemente nessa escola. Algo a dizer da vossa parte? Continuamos ouvindo. O Edmundo escreveu Johann Gottfried Müller, foi um compositor alemão e destacou-se como virtuoso do teclado junto com Carl Philipp. Ele representou o estilo de composição Sturm und Drang e é o oposto do estilo de Kirnberger. O Müller foi realmente um grande compositor, e eu não concordo com Forkel nesse sentido. O Forkel diz que o Müller foi um virtuoso inacreditável do teclado, inacreditável, mas sem nenhum dom para composição. E eu não concordo, eu concordo com o Edmundo nesse sentido. Basta vermos pelos concertos para cravo e basta vermos por uma obra inacreditável que é um prelúdio e fuga em Fá menor, que é uma obra extraordinária para cravo solo, ou para clavicórdio, do Müller. Por isso eu concordo que o Müller foi um grande compositor e certamente uau. Aliás, não, eu estou a falar errado. Isso o Forkel disse do Goldberg. O Forkel diz que o Goldberg era um grande virtuoso, mas não tinha dom para composição. Não, o Müller foi o grande clavicordista. O Müller foi estudar com Johann Sebastian Bach em 1750, em janeiro de 1750. E, infelizmente, Bach faleceu em julho, mas eles tiveram uma fantástica relação. O Müller escreveu praticamente somente para clavicórdio. Como ele tinha uma bolsa, ele foi estudar com Bach em Leipzig. Bach faleceu. Ele se ocupou, inclusive, da parte familiar de toda aquela do testamento, etc. Dá para ver o quanto ele ficou próximo da família. Depois ele foi para Berlim ter com Carl Philipp Emanuel, e lá ele conheceu Friedemann Bach e toda a corte de Sanssouci, Kirnberger, etc. E depois o irmão dele era padre em Riga, que na altura era parte do condado germânico, e lá ele viveu
o resto da vida dele, tocando, compondo para o clavicórdio. E ele dizia que uma pessoa só pode compor ou só pode fazer algo com música quando o espírito estiver possuído, senão não vale a pena. Outra coisa engraçada do Mütter é que ele só tocava concertos no inverno, porque ele dizia que no inverno há neve, então há menos barulho na rua. Ele compôs duetos para 2 clavicórdios, que são obras inacreditavelmente virtuosísticas em tocar, além de 3 sonatas para clavicórdio, Dó maior, Fá maior, Sol maior, que são também peças extremamente complexas de se tocar. Charles Burney, quando fez a sua viagem musical, ele dizia: se você acha que encontrou todo o seu virtuosismo nas sonatas de Domenico Scarlatti, então é hora de tomar conhecimento com a obra do Mütter. É isso. Sim, o clavicórdio era o instrumento da moda. O final do século XVIII testemunha isso. Muito se aprende a partir das instruções de tocar o clavicórdio. Carl Philipp já dizia isso. É mesmo. O que você disse Carl Philipp, como dissemos palestra, exato, na vez passada. Anterior, né? Ele dizia sempre, com toda a razão, a gente vê isso, experiencia, que um bom clavicordista é sempre um bom cravista, mas não vice-versa. Isso é um fato. E justifica, portanto, aquilo que você disse também da postura das mãos, né? Sim, no clavicórdio, uma pessoa tem que utilizar determinada técnica para poder produzir um som. Vocês chegaram a experimentar um pouquinho aquela maneira ou não? Sim, sabe que eu cheguei a pensar naquilo. Eu achei muito interessante. Claro que não é uma coisa que, não estando automatizada, ela flua, né? Há vários exercícios possíveis para fazer, exercícios muito simples. Mas bom, estamos muito longe, é difícil. Mas eu posso dizer, por exemplo, para tentar ser útil, deixa eu aqui pegar alguma, talvez mesmo na minha mão. Se pôr o peso do antebraço, não todo, claro, clavicórdio é um instrumento suave, algum peso do antebraço na ponta do dedo, vamos dizer, do dedo 3. Manter esse peso na tecla, toca a tecla e mantém o peso. É importante não ir mais forte, nem ficar menos. Se for mais forte, uma pessoa tem um efeito especial, o clavicórdio, que se chama Tragen des Tones, ou como o Philipp Emanuel Bach chamou, em inglês se traduz como portato, não sei por que se traduz assim, mas enfim. Então, uma pessoa põe e vê que tem um bom som, um som redondo e robusto. Depois, sem tirar o dedo da tecla, o dedo ao lado vai roubar com a mais veloz, com mais veloz movimento, sem absolutamente perder a conexão do som. É como se você tivesse uma linha na mão e passando a mesma linha para vários dedos, sem deixar a linha cair. Está vendo? Manter o peso, ou a pressão, e ir passando de um dedo para o outro. Às vezes no começo vai soar um pouquinho bruto, talvez, mas não tem problema. Depois, com o tempo, vai se refinando. Isso sem ferir a corda novamente? Sem ferir a tecla novamente? Sem deixar ela levantar? Sem deixar ela levantar. A passagem de um dedo para o outro é feito por deslizar de volta para a mão o dedo. Da forma mais absolutamente eficaz e rápida possível.
Isso eu tô a descrever a maneira, a base da base da base. Depois tem o legato, tem muita coisa. Isso é outra coisa. Mas eu estou a falar assim como, para começar, como base. Gisela, você não quer perguntar? Abrir seu microfone? Como? Gisela está dizendo, e sobre quando o clavicórdio é trasteado? É a mesma coisa, mesma coisa. Isso seria a base, porque aí você consegue, na verdade, com esse touché, enfim, com esse touché você consegue qualquer coisa, mas vamos dizer assim, em termos básicos, você consegue aquilo que o Philipp Emanuel Bach sugere, para que os dedos não grudem uma nota com a outra, mas também não seja demasiado curta uma nota da outra. Né? A gente viu na última vez que ele fala de modo humorístico. Ele diz, tem gente que toca tão curto como se o teclado queimasse os dedos, e os outros tocam como se tivessem cola nos dedos e tocam tudo tão misturado que ninguém entende nada. E ele diz, o meio caminho é o mais importante. E esse meio caminho uma pessoa consegue com essa precisão do touché. Mas, enfim, né, eu estou a falar de modo bastante agora básico e até um pouco grotesco. Pois tem isso depois será refinado, né? Sim, a sua pergunta, Gisela, sobre o clavicórdio traçado é justamente para mudar, pela mudança de notas, né? Mudança de som numa mesma tecla, né? Esse exercício que eu estou a falar, você pode fazer na mesma tecla, é o ideal para começar, e depois ir para a tecla seguinte, com 2 dedos, com 3 dedos, com 4 dedos, com 5 dedos, até tocar uma escala, arpejos, etc. Bom, o Edmundo está dizendo que acabou de traduzir o prefácio do Wolff, que fala claramente de tudo isso. Edmundo hoje está mudo porque ele está gripado e rouco, então ele só escreve. Como é que é? Ele está o quê? Ele tá gripado e diz que está rouco e só poderia escrever, não vai, está sem voz. Eu me encontro com ele, eu me encontro com ele em Lisboa de vez em quando. Outro dia foi numa perfumaria. Eu estava numa perfumaria, de repente uma pessoa atrás de mim e assim me pegou pelo braço e tal, eu olhei, era o Edmundo. Ele gosta muito de vir a Lisboa. Eu me lembro, claro que eu me lembro. Tem que aparecer em Lisboa, o Edmundo. Ele gosta de vir a Lisboa também. Lisboa é lindo. Beatriz, posso ele veio a Lisboa. rápido? E ele veio ver o cravo aqui em casa. Ele veio aqui tocar. Pode falar, Altamiro. Oi, eu não sei se a pergunta está dentro do assunto contínuo em Bach, se distancia um pouquinho da linha que você vinha de pensamento. Então, se ela estiver fora de hora, você só me avisa, a gente coloca a pergunta depois. Tudo é bem-vindo. Mas a gente tem bastante registro e referência no uso do contínuo como acompanhamento. E muito menos referência no uso do contínuo como liderança, como regência, né? E que é a área que eu trabalho hoje, e a gente tem muita dificuldade em embasar isso para os alunos. E eu mesmo tenho uma certa dúvida com relação a um papel de maestro, de regência, de liderança que se atribui ao contínuo da época, se realmente era, digamos assim, era o maestro da época só porque sentava e elaborava o contínuo de uma certa maneira e conduzia a regência, que sabemos que não é a regência como a temos hoje, mas a liderança do grupo, né, de levá-lo para uma dinâmica ou para um andamento, ou para até que ponto que isso era realmente, na prática, acontecia. Mas eu queria saber de você, se tem registros disso do Bach ou dos seus contemporâneos que ouviram nesta posição de líder ali, né? De como fazer isso, como ele executava, como ele gostaria de ver as peças dele conduzidas aí no sentido do cravo não mais ser o servo, como você falou, mas agora o líder, né? E até onde você acha que isso é possível? Eu, particularmente, acho que quando o Bach sentava ao cravo para reger, conduzir,
ele conduziria se ele estivesse tocando a viola da mesma maneira, porque era ele. Ele era o compositor. Então, ele regia no ensaio e não exatamente ali no momento da execução do contínuo. A minha questão é, até que ponto ele era realmente o regente com o teclado, ou até que ponto ele era o regente pelo fato dele ter preparado o grupo e executar o contínuo na hora da execução. Deu para entender mais ou menos a minha colocação? Sim, sim, entendi muito bem. E existe um muito interessante depoimento do Carl Philipp sobre isso, e que ele diz que normalmente o meu pai prefere tocar, reger com o violino. Bach tocava muito bem violino também. Então, ele achava que era mais eficaz conduzir a orquestra com o violino do que sentado ao cravo. Isso é uma coisa. Depois, Bach teve grandes músicos à sua disposição durante um período muito curto, que foi o período de Köthen, onde ele teve uma fantástica orquestra, porque lá ele era Kapellmeister, ele era mestre da capela. Ele não era responsável pela música da igreja, ele era responsável pela música de câmara. E ali você tem, então, aquele corpo musical, concertos de Brandemburgo, suítes orquestrais. Imagine o Bach tocando o cravo no quinto concerto de Brandemburgo, por exemplo. Você tem as sonatas para violino e cravo obligato, você tem as sonatas, a si menor, possivelmente é a mais tardia, do período de Leipzig. Você tem todo o primeiro caderno do teclado bem temperado, invenções, sinfonias, suítes ditas francesas. Enfim, é um corpo enorme musical, que ele tem música de câmara e solo. Depois, em Leipzig, como o próprio Carl Philipp salienta, infelizmente o meu pai não teve a sorte é uma palavra, enfim, aleatória, mas de ter grandes músicos à sua disposição, mesmo porque ele ouvia a nota errada ou desafinada na maior massa sonora, e ele conseguia detectar o mais ínfimo erro. Então, infelizmente, eram coisas que ele tinha que detectar muitas vezes. Mas, atenção, por exemplo, você como maestro, na minha opinião, se você for tocar uma obra do Johann Sebastian, eu diria sim, fale para o seu cravista encher de forma inteligente o máximo de harmonia possível e tocar com grande vigor, inclusive do touché, com grande vigor, etc. Mas se você for for reger uma obra do seu filho, Carl Philipp Emanuel Bach, eu diria, tem que dizer para o seu cravista que ele é escravo agora. Agora, se a voz faz mezzo forte, ele tem que encontrar a forma de fazer mezzo forte. Se é mezzo piano, é mezzo piano. E não é piano, é mezzo piano. No seu tratado, ele fala, por exemplo, se você tiver um cravo com 2 manuais, como fazer a dinâmica. Ele fala, no forte, você acopla o teclado, as 2 mãos estão no teclado de baixo. No mezzo forte, a mão direita vai para o teclado de cima e a mão esquerda continua no teclado de baixo. No piano, ambas as mãos vão para o teclado de cima. No pianíssimo, você chega a tasto solo. No fortíssimo, você dobra as dissonâncias e pode, por exemplo, em temas de fuga, oitavar o tema, por exemplo. Isso dá um grande efeito especial, porque há sempre o perigo de uma pessoa tocar a harmonia demasiado no registro baixo e que vira um blur, como ele diz. Então, é muito importante a gente saber que voz dobrar no fortíssimo e, normalmente, arpegiar com grande vigor. Então, isso está tudo dito por ele, tudo descrito por ele. Não temos como errar. Ele nos dá exatamente aquilo que ele quer ouvir em termos dinâmicos, inclusive de condução de vozes, as vozes que tem que omitir por causa das dissonâncias, como falaram. Mas no caso do Johann Sebastian, eu dizia, não, aí é o cembalo erlaubt mesmo, tocar com grande vigor. Certamente se temos grandes fugas, etc., mínimo de 4 vozes, eu diria. Não sei se a resposta foi útil.
Muito, muito, obrigado. Muito bom mesmo. Eu gosto sempre de ler o chat, porque tem informações interessantes que não ficam depois na gravação se a gente não ler, né? Então, nas grandes obras, segundo Edmundo, nas grandes obras em Leipzig, por exemplo, Bach regia à frente da orquestra e coro. Quem tocava o contínuo era algum aluno ou filho dele. Exato. Isso Exatamente. está documentado, porque o depoimento Exatamente. de Tom Koopman. Procure o Exatamente. depoimento de Koopman, vale a pena. Sim, sim, exatamente. É mesmo isso. Inclusive aquilo que nós falamos do depoimento do Kittel, que os alunos iam tocar e o Bach tocava junto por dentro dos braços deles e enchia a harmonia ao seu máximo. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando, se fosse eu ia achar muito ruim. Não, é Bach, eu ia gostar. Ah, maravilhoso, imagina. Uma pessoa ia logo compreender o que era possível mais fazer. Inclusive, chegou uma informação para mim de que, acusticamente, por exemplo, na Igreja de São Tomás, o uso do contínuo na galeria para o coro talvez não chegasse exatamente para a plateia ou para a congregação da maneira como nós hoje esperaríamos, que seria aquele contínuo mais presente, onde a execução tivesse um papel mais na estética do som para quem ouve, e que talvez ele fosse usado de uma visão um pouco mais local, com aquela função de manter os músicos lá em cima juntos, né, ter mais precisão rítmica, alguma coisa assim, e o que chegaria para quem está abaixo seria um tutti, alguma coisa assim, ou quando havia o duplo contínuo com o órgão estaria mais na função da estética para o público, e o cravo ali ao meio na função de líder ou de condução para os músicos que o ouviam melhor. Você tem informações nesse sentido? Por exemplo, o Carl Philipp Emanuel Bach, ele diz que quando uma pessoa vai tocar o contínuo no órgão, uma pessoa pode dobrar as notas mais importantes na pedaleira. Então, eu posso muito bem imaginar que os alunos do Bach, principalmente os que estudavam também no órgão com ele, o contínuo era extremamente cheio. Era não só extremamente cheio, como se dobrava na pedaleira as coisas, e tocava com o seu, não diria o órgão, o seu tutti, mas certamente com 16 pés, com 32 pés. E depois nós tínhamos, como você disse, o cravo também, tocando também no contínuo. Depois tínhamos violones, depois tínhamos violoncelos, tínhamos alaúdes, tínhamos muitas coisas. E na minha opinião, o baixo, na música do Johann Sebastian, todo esse estilo de música, desde o Böhm, Buxtehude, Brahms, é extremamente importante na música contrapontística. O baixo é mesmo ele próprio diz nesse livro, é o fundamento da música, é o alicerce de tudo. Então é fundamental que o baixo seja muito preciso, muito, muito eloquente, na minha opinião, totalmente diferente do estilo galante, em que você tem a melodia. O acompanhador tem que fazer ressaltar e fazer jus à melodia. Por isso, quase um escravo, seguir como um escravo tudo que a melodia principal faz, etc. O Edmundo que veio aqui em casa, ele deve estar ouvindo, ele deve ter notado o meu cravo, que é uma cópia do Zilberman. É um instrumento em que você tem um baixo muito forte, porque ele tem 2,64 metros de comprimento, em carvalho maciço. Depois você tem um tenor muito, muito também pronunciado, muito forte, um contralto um pouquinho menos e um soprano cristalino, quase que não se escuta, entre aspas. Claramente um instrumento dessa escola da Saxônia em que favorece muito o contraponto. Totalmente diferente do Tascam, por exemplo, que você tem os baixos do Tascam são poderosos também, é verdade, mas você tem o soprano, que é tão cantável, que você faz aquelas melodias maravilhosas do Duchely, do Barbatre, do Armand Louis Couperin,
mas o instrumentário, por isso ser tão importante o instrumentário, mesmo o Mitke, o mundo tem um belíssimo Mitke daquele construtor do Zutphen, como é que ele chama? Não, Kausbeek. E ali você tem também, no Mitke você tem o baixo e o tenor muito pronunciados, muito presentes. Edmundo está escrevendo aqui se Altamiro conhece o livro sobre baixo contínuo de Dreyfus. Dreyfus, sim. Custou Sim, sair. exatamente, também muito interessante. Eu diria, para mim, o livro atual mais importante, mais fantástico sobre baixo contínuo do século XVIII é do já referido Jesper Christensen, porque é um livro que é todo ele baseado nos tratados de época. Então, ele começa com a França, Alemanha e Itália, principalmente França e Alemanha. Os exemplos que ele dá são quase todos exemplos de tratados de época e de vários compêndios e guias da época. Quando ele dá um exemplo dele, ele próprio diz, isso é um exemplo meu e tal, mas todo o livro, 99% do livro é baseado, e os exemplos são dos próprios compositores. E ele faz de forma inteligentíssima o que nós tentamos fazer agora, que é um paralelo entre as sonatas de cravo obligato e de vários outros exemplos que temos. Vocês conhecem o livro do Christensen? Eu conheço, mas não tenho. O original é em alemão, mas tem também uma tradução em inglês e francês. Alguém tem aí? Eu vou buscar. Só um momentinho, eu posso ir ali buscar. O Edmundo vai me... Ô, Edmundo, você vai me dar a sua versão em francês? Obrigada, querido. Estou lendo bem, né? Não, eu não leio essa palavra. Essa aqui é a versão alemã. Dá para ver um pouquinho? Sim, perfeitamente. Ok. Esse, para mim, é o livro mais completo que existe sobre a prática de baixo contínuo atual, do século XVIII. Depois, a Thérèse de Rude, também já mencionada, ela está a escrever, eu espero que saia logo, um livro sobre a prima prática do contínuo, que é exatamente o que faltava, que é o século XVII, que é o contínuo, o acompanhamento em Frescobaldi, em Caccini, em Monteverdi, que é totalmente diferente, que não tem absolutamente nada a ver. Estamos a falar de modalidade, estamos a falar de um contínuo que tem mais a ver com regras que vêm da Idade Média, do Renascimento, porque não tínhamos ainda o conceito de harmonia, como passou a ter no século XVIII. Então, estamos a falar de regras principalmente renascentistas, que eu tive a oportunidade de ter aulas com ela, eu tive a alegria de ter estudado com ela. As aulas não são aulas regulares, são aulas assim por blocos, e eu fiz vários seminários com ela e aprendi inacreditavelmente muito, e nunca pensei na minha vida que, enfim, eu tentava acompanhar a música do Frescobaldi, não sei o quê, e talvez não fosse assim tão mal, mas quando eu cheguei a tocar para ela, falar com ela, ela me deu uma visão totalmente diferente de explicações mesmo da modalidade e das regras que estão muito mais presas, entre aspas, no período renascentista. Então não tem nada a ver mesmo, você compor,
fazer o acompanhamento do Frescobaldi e fazer um acompanhamento, digamos, do François Couperin, não tem absolutamente nada a ver. É uma coisa, é um mundo totalmente diferente. Tão diferente quanto um trasuntino, um cravo trasuntino do século XVI e um Blanchet. Não tem absolutamente nada a ver, é outro instrumento. Então, é fundamental. E esse livro que nos falta, porque o Christensen fez, de uma forma genial, toda essa, digamos, nos revelou muito da maneira do século XVIII, e agora nos falta alguém que nos revele a maneira do século XVII. Ela diz que está para breve, só que ela diz há muito tempo, então espero que esteja para breve. Meu Deus, Luiz Wagner. Não. Luiz Wagner perguntou se ela tem 200 anos. E Altamira também conheceu, né? Edmundo, todos conheceram, todos os três, Thérèse de Gued. Uhum. Estou à vossa disposição. Eu já agora, então, para terminar os exemplos, eu vos mostro aqui o exemplo do Kirnberger, que é o contínuo que ele realizou, do contínuo mais difícil escrito na história, na minha opinião, que é o trio sonata da oferenda musical. E é muito interessante, porque é uma obra em que Bach faz mais ou menos uma mistura do seu estilo concertante, né, do seu estilo contrapontístico, etc., mas, como ele sabe do gosto da corte do Frederico Grande, ele introduz algumas nuances galantes já. Mesmo assim, uma pessoa esperaria, se algumas das partes do trio sonata já tem algumas nuances galantes, esperaríamos, então, um acompanhamento mais próximo do Carl Philipp Emanuel Bach, por exemplo. E, porque estamos a falar de uma flauta traverso tocando em dó menor. Mas nada disso. Ele faz um contínuo baseado na escola Bach, daquilo que a gente viu, no mínimo de 4 vozes, e eu vos digo que tocar esse contínuo não é menos difícil do que tocar uma partita ou do que tocar prelúdios e fugas, e etc. Essa é a primeira, a parte inicial. Já agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa-me ver. Vamos ver se dá para vocês verem. Entre o compasso 3 e 4, o que vocês veem no acompanhamento? Ok, detectou alguma coisa? Quintas paralelas. Exatamente, quintas e oitavas, não só quintas. Isso é muito engraçado, isso já deu muita discussão, mas eu acho que é assim, o próprio Carl Philipp Emanuel Bach diz que no meio das vozes elas são mais permitidas. O Carl Philipp Emanuel Bach nunca usou nada disso, nem perto, porque a condução de vozes dele é uma coisa, eu já utilizei o termo escravatura e é um pouquinho. Uma pessoa não pode absolutamente nem piscar os olhos em pensar em fazer uma condução de vozes que não seja absolutamente a mais pura possível. Mas em Johann Sebastian, mesmo você tocando fugas a 4, 5 vozes, etc., e vendo as realizações de contínuo do Matheson, do Heinichen, ali você vê muitas quintas e oitavas paralelas no meio das vozes. Certamente não no soprano, mas no meio das vozes, sim. Então, é um exemplo bastante audacioso. Por exemplo,
O segundo movimento, eu vou mostrar o último movimento, que é muito interessante, que é um fugato complicadíssimo, em que o cravo dobra toda a parte principal, cola parte. Muito interessante e muito assustador, às vezes, para um acompanhador moderno, enfim, que tem a sua referência principal do Carl Philipp Emanuel Bach. Aqui você vê cola parte mesmo, com a voz principal. É praticamente tocar solo junto. Deixa eu ver. Talvez assim. É impressionante. E assim é no Canon Perpetuus, é a mesma coisa. É praticamente cola parte. Não tanto, mas certamente ele está sempre a dobrar, não sempre, mas frequentemente a dobrar o que o Carl Philipp diz para não se fazer, que é tocar junto com a voz, o soprano do nosso contínuo, estar a tocar a mesma nota que o instrumento principal, no caso. Mas eles não estão muito preocupados com isso, aqui, como o Carl Philipp. Eles querem a condução de vozes perfeita e estão a pensar mesmo no fugato. O mundo diz, eu gostaria de mais uma vez destacar o fato de que as instruções de Nietzsche, qual seja a de ornamentar com diminuições o baixo contínuo, quase não é seguido por ninguém, só se fala sobre ornamentar a linha do soprano ou com a mão direita do cravista. Isso é importante de ressaltar. Uhum. Não é verdade? Uhum. Vou vos mostrar também um exemplo assustador. Deixa eu ver onde é que isso está. Isso aqui é uma realização feita por Heinichen. Há 4 vozes. Deixa eu tentar pôr de uma maneira. Tá claro, tá bom. Sempre há 4 vozes. Daí, quando ele usa o cembalo erlaubt, as 4 vozes vão virar 8 vozes. Porque ele vai dobrar tudo. E eu vos digo, isso faz um barulho inacreditável. Mas é uma maravilha. Para a música dele é uma maravilha, mesmo lindo. E tem também um contínuo escrito do século XVIII por um padre, que agora eu me esqueci o nome dele, que ele escreveu todo o baixo contínuo das sonatas de Corelli. E é muito interessante. O que ele faz ali é o seguinte, ele toca tudo a cola parte, a 4, 5, 6, 7, 8 vozes. E qual é a diferença, então, da parte principal e da parte do cravo? Então, por que precisa se tocar o violino se ele está a tocar a música toda? Porque o violino é suposto improvisar. Então, aqueles ornamentos famosos das sonatas de Corelli foram escritos, se eu não me engano, por pessoas que o ouviam tocar. Porque, normalmente, um grande virtuoso da época, certamente na Itália, ele ia improvisar extempore tudo. Então, muito importante que o acompanhador fosse extremamente estável e tocasse realmente a cola parte, e tocasse toda a composição, porque assim ele iria se sentir livre para improvisar, fazer aquilo que, como diz o Müttel, ficar realmente possuído.
De novo, não tem nada a ver com a prática do Carl Philipp Emanuel Bach. O oposto. O Carl Philipp Emanuel Bach, ele diz, não se esqueça que a voz principal não é sua. Você está ali para, em outras palavras, para servir, e o bom ouvinte vai saber dar valor para aquilo que você está a fazer, e vai saber que se não fosse pelo seu acompanhamento inteligente, a voz principal não estaria tendo esse brilho todo. Mas a sua função ali é absolutamente segui-lo e entrar absolutamente em todas as nuances que a voz principal vem a fazer. Mas, quando a oportunidade surgir, que a voz principal tem uma nota longa ou tenha pausas, aí sim você pode, entre aspas, mostrar aquilo que você vale. Mas, fora isso, não vale a pena ter ansiedade para se mostrar ou mostrar o seu instrumento, porque ali tudo está voltado para a voz principal, para o instrumento principal, que toca claramente a voz mais importante. Não estamos a falar de contraponto, estamos a falar de uma melodia acompanhada por notas repetidas, às vezes, ou, mais tarde, pelo basso de Alberti. Que aí já não cabe, né? Toda essa... Citaram aqui Antonini, Opus 5 de Corelli. Quem? Edmundo, novamente Edmundo. Como eu não ouvi? O Antonini, Opus 5 de Corelli, que foi quem... Né, que você falou agora mesmo, né? Eu tenho isso no meu e-mail, eu posso procurar, posso vos enviar também. Eu tenho as sonatas todas do Corelli, por esse senhor padre, que eu me esqueci o nome dele agora. Mas eu não sei se era esse nome. Que ele fez a realização do contínuo. É impressionante. Sobre também no estilo Cembalo Erlaubt. Sobre essa... Aliás, tem uma descrição também, eu penso que foi Veratini, ou Geminiani, eu acho que Veratini, que é uma descrição, uma vez, de um corpo musical que ele terá tocado. Aparentemente realmente era, enfim, era ar puro, que ele tocou um concerto num parque, ou qualquer coisa assim, se eu não me engano, né? Me veio agora em mente. E que o corpo do baixo contínuo era qualquer coisa de inacreditável. A quantidade de instrumentos que tinham, de violoncelos, de violones, e de instrumentos de teclado e arquialaúde, não sei o quê, para tocar, às vezes, com um instrumento melódico ou dois, era inacreditável. Para ver a importância que eles davam para o fundamento, para o baixo, mais, digamos, na primeira metade do século XVIII. Pois, de novo, com o estilo galante, tudo mudou. Ficou quase que posto. Se o tecladista estiver acompanhando uma peça de Corelli ou Vivaldi, por exemplo, isso é uma pergunta? O tecladista pode tocar com notas mais cheias a harmonia? Luiz Wagner está perguntando. Pelos exemplos que temos, sem dúvida. E, inclusive, pode consultar o harmônico prático do Gasparini, que é um grande método de baixo contínuo italiano, em que ele descreve o uso da acciaccatura, ou acciaccature, que significa um pouquinho como o Scarlatti faz nas suas composições, que em vez de tocar um acorde, por exemplo, de Ré menor, você toca o acorde de Ré menor, mas você preenche o acorde com várias dissonâncias. Arpeggiato, claro, o Scarlatti às vezes é plaqué mesmo, mas ali você vai preencher o acorde o máximo que puder, com um monte de notas, e depois, claro, o que fica a soar é só o acorde. Não em Scarlatti, claro, mas no caso Geminiani. Então, ele dobra as duas mãos, dobra toda a consonância da composição e, frequentemente, advoga esse uso da acciaccatura.
E que dá um grande efeito especial, realmente. Aliás, não é só ele, também alguns franceses advogam esse uso de Saint-Lambert da tchacatura, mas de modo bastante diferente, bastante mais nesse sentido, eu não ia dizer refinado, mas mais delicado. De nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu sei que já é bem tarde aí em Portugal, né? Quando quiserem, estou à vossa disposição. É isso, gente. Luana, Jair. Bom, Cristiano, espero realmente que você volte para falar mais para nós, porque sua palestra é sempre tão rica de informações, de dicas, de livros, de tratados, de experiência, né? Que a sua vivência na obra de Bach é realmente muito grande. E, enfim, eu queria que você falasse também sobre o disco novo. O disco novo. O disco novo. É verdade. Saiu. Eu nem acredito. O trabalho capa tá foi. Linda. Foi. Só A posso capa falar tá da mesmo capa, linda. porque Mas ainda não aí a escutei. capa não fui eu que escolhi. Né? Foi um trabalho genial da Ramée, que a Ramée sempre diz que para eles não basta o conteúdo que está lá dentro, mas para eles tem que ser toda uma obra de arte. Então, o conceito da Ramée me agrada muito, porque eu adoro obras de arte, eu adoro pintura, eu adoro escultura, eu adoro tudo que tem a ver, porque para mim está totalmente interligado com a música. Aliás, como diz um dos selos da Altair, é ut pictura música, assim na pintura, assim na música. E então eu fico muito contente em trabalhar com eles, porque é sempre surpreendente, é uma obra de arte, em termos de som, em termos do layout, em termos da... Nada é escolhido por acaso, aquela figura que a gente vê é um cartógrafo da época do Bach, que fez aquele mapa, inclusive no lado oposto, na contracapa do disco, tem figuras astrológicas, que é importantíssima, que também tem muito a ver com o meu mapa astral, com a minha energia astrológica, que também é uma coisa impressionante. Não estávamos à espera, a Thaís é astróloga, por isso ela quase caiu de costas quando viu, e eu também. Então, é muito engraçado isso. Coincidências não existem, eu acho que tudo tem uma interligação, assim como numa fuga. Então, pronto. Vamos lá ver. Eu posso falar um pouquinho sobre o instrumento. O instrumento é um instrumento, uma cópia de um instrumento grande do século XVIII, com 16 pés. Então, é um instrumento quase órgão, com um conceito mesmo organístico, que tem, então, 2/8 pés normais, tem o registro alaúde e tem o 16 pés. Então, eu tentei, seguindo um exemplo, que eu não sei se vocês estão a par, de uma sonata de Carl Philipp Emanuel Bach, que ele dá, que é uma coisa única na história da música, que ele dá toda a registração para o cravo, todas as variações, como ele quer a registração. E o Johann Sebastian era conhecido por ser tremendamente audacioso na sua arte de registrar, principalmente o órgão. O Philipp Emanuel Bach dizia que quando meu pai puxava os stops, os registros do órgão, os organeiros ficavam pálidos e diziam: nossa, esse homem enlouqueceu. E daí, de repente, eles iam ouvir sons e efeitos que eles nunca achavam que era possível de conceber na sua própria criação. Então, eu fui também um pouco audacioso e utilizei sons do instrumento, fiz combinações bastante exóticas. Por exemplo, nas grandes fugas em 5 vozes, eu toquei tutti com 16, então dá um efeito organístico muito grande. Naquelas peças mais delicadas, eu fiz às vezes só com 4 pés, e com o teclado de cima misturado, por exemplo. Algumas peças eu fiz com o registro alaúde acoplado, para ter
uma corda com alaúde e a outra sem o alaúde. Às vezes eu fiz o tutti nas peças muito grandes, que aí temos muitas cordas a tocar por nota. Temos 1, 2, 3, 4 cordas por nota, uma oitava acima, uma oitava abaixo. Então dá uma harmonia, uns harmônicos fora do comum. Bom, o repertório que Cristiano gravou é o Cravo Bem Temperado, primeiro livro, né? Primeiro caderno. Uhum. Por enquanto. Exatamente. É verdade. Por enquanto, o segundo há de vir daqui a alguns anos, mas com calma. Jair, você abriu o microfone porque quer falar alguma coisa? Não, a princípio era só realmente agradecer, dizer que foi maravilhoso e a forma poética que às vezes ele se referia ao próprio Bach, ou então como o filho de Bach falava do pai dele, deixou assim um gostinho bem especial na palestra. Obrigado. Muito bom. Tá bom, Cristiano. Então, muito obrigada. Foi uma ótima tarde para nós. E ótimo, a gente aprendeu igualmente muito com a sua palestra. Espero que você volte. Bom, sempre o mais importante que eu digo é que é muito importante sabermos a teoria, mas temos que aplicar as coisas, na minha opinião. Aplicar, é muito importante. Por isso que eu perguntei se vocês tinham experimentado um pouquinho, porque é muito importante, eu acho que tudo isso tenha vida, porque senão estamos sempre no registro do mundo das ideias, temos que trazer aqui para a Terra, digamos, para o mundo físico, as coisas. Então, é muito importante nós lermos e ver como soa, aplicar mesmo. Para mim é muito importante isso, que toda a teoria sirva para a prática. Exato. E nesse momento que a gente está distante, né, fisicamente, uhum. A gente se apega nas teorias, né? Então é importante isso que você disse, que a gente experimente. Eu acho que sim. Né? Quem E sabe... temos que estar claros que assim não há verdades absolutas, obviamente, porque imagine, o Carl Philipp Emanuel Bach uma vez escreveu um depoimento assim. Ele foi a 40 quilômetros de Berlim, não sei aonde, numa terra qualquer, e disse que ficou impressionado de como os alegros eram tocados lentos e como os adágios eram tocados rápidos. Estamos a falar de 40 quilômetros da mesma província, na mesma época, e com uma diferença tamanha da maneira de tocar. Tá vendo? Por isso eu acho que é tão importante a gente estar sempre muito maleável, muito flexível, não achar que o que se diz, ou mesmo que a gente pensa, tem alguma verdade nisso, não tem verdade nisso, são possibilidades, probabilidades, possibilidades, eu acho. A gente tem a tendência a querer estabelecer padrões, né, e seguir. Exatamente, isso é muito perigoso, na minha opinião, muito, muito perigoso. Eu acho que é manter a mente aberta, é o mais importante, penso eu, pelo menos. Isso. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Mais uma vez, obrigado, querido Cristiano. Até uma próxima. Obrigado, muito obrigado. Até então, tudo de bom.